graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos mais uma vez. Amém. É um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez para poder falar um pouco da palavra de Deus, né? Já fazia algum tempo que eu não vim aqui para pregar, mas quando o Espírito Santo nos chama, a gente tem que estar pronto para falar alguma coisa, né? Nós vamos fazer uma pequena meditação, tá? A respeito da palavra de Deus, tá? Dos nossos tempos, da nossa vivência, de tudo que a gente tem passado no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente tem visto, em todas as situações que muitas vezes nos tira, nos dá, às vezes nos tem, às vezes trazido algum desconforto, né? E muitas vezes a esperança, a fé, a alegria se esvai do nosso coração. Principalmente nós cristãos, né? Quando a gente vê que a situação hoje, no nosso tempo, ela está cada vez mais difícil. Mas isso não é novidade para nós, não é verdade? Isso não é novidade. A gente já sabia isso, por quê? Porque a partir do momento que você conhece a palavra de Deus e você se envolve com os preceitos de Deus na sua vida, e você toma para si essa cruz e segue a Cristo Jesus, né? Então você acaba vendo que as situações vão ficando cada vez mais difíceis. É claro que em muitos momentos as pessoas, outras religiões, né, outros pregadores, têm pregado aí sobre a prosperidade, de que tudo, quando você se torna um cristão, é tudo maravilhoso. Mas nem sempre é assim. É verdade, amigos? Nem sempre. Nem sempre, por quê? Porque nós temos aflições. E Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições. Entendeu? Então nós temos que o quê? É estar preparados para tudo isso. E pedir ajuda a Deus. Eu gostaria de pedir para os irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses do capítulo 4, verso 4. Filipenses capítulo 4, verso 4. Nós vamos orar então ao nosso Deus. Gênesis? Não, Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 4. Vamos orar então? Deus Todo-Poderoso Pai, graças te damos ao Senhor Deus por tua bondade e misericórdia, por mais uma vez, Senhor, estarmos aqui na tua santa presença. Pedimos que o teu santo e bom Espírito, Senhor Deus, nos dê a plena compreensão, Senhor, de tudo que for lido, tudo que for falado nesta noite. Amém. Que possa, assim, a cada dia, Senhor Deus, nos inspirar a continuar esta jornada firme, Senhor Deus, crendo, Senhor, de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Amém. Desde já agradecemos por todas as bênçãos, por tua mão poderosa sobre nós, em cada momento da nossa vida, seja ele de bonança, seja ele de tribulação, mas o Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos inspirando a cada momento. Amém. Pedimos também pelos nossos irmãos que não estão aqui nesta noite, por aqueles que também estão em outra congregação, que a tua graça e o teu amor venha também cobrir com tua bondade e tua misericórdia, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus. Desde já agradecemos e pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. 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 A palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, verso 4, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não é isso? Mas, quando a gente está no Senhor, irmão, eu quero dizer que às vezes é meio difícil você estar alegre. Ou melhor dizendo, tá? Retificando. Quando você está no Senhor, você sim sente alegria. Mas quando você está mais ou menos, né, próximo ao Senhor, ou não está tão perto, não está seguindo verdadeiramente, o que acontece? Você não sente tão alegre. Por quê?
Porque em muitos momentos, os dados inflamados das circunstâncias do mundo, das situações que têm acontecido no nosso dia a dia, nos atingem e muitas vezes a gente cai em alguma situação de depressão, de desânimo, de falta de alegria. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos o quê? Nos alegrar. Mas essa situação, às vezes, que a gente passa no dia a dia, muitas delas, às vezes, vêm para quê? Para nos fortalecer espiritualmente, não é verdade? Não é somente para nos desanimarmos. É claro que nem todas as pessoas estão firmes na fé, firmes na esperança, firme nas promessas de Jesus, como canta o hino mesmo, fala, né? Firme nas promessas de Jesus, né? Então, as pessoas, às vezes, elas acabam desanimando. Os irmãos, às vezes, passam por situações que, às vezes, dizem, não, eu vou largar tudo, vou deixar tudo. Quem já não pensou dessa forma? Eu creio que todos nós já pensamos. Eu vou deixar, às vezes, por uma perseguição dentro da igreja, ou uma perseguição fora até mesmo da igreja, uma situação difícil, uma perda inesperada, né? De um emprego, de um familiar, de uma situação no qual tem trazido muita dor, muito sofrimento. Falta às vezes de saúde, uma doença que atinge a pessoa e muitas vezes tira a paz dela, né? E aí, o que acontece? A pessoa cai no estado de tristeza. Como a irmã mesmo disse, a igreja hoje ela está passando por situações de mornidão. Muitos estão descontentes, outros vão na igreja somente para ouvir e ali receber uma palavra e vão para casa e talvez quando sair da porta para ir da igreja para fora, já nem lembram mais o que foi falado. Mas a gente precisa estar preparado, irmãos, para tudo isso. A gente precisa estar fortalecido. Porque, como diz Romanos, no capítulo 8, tá? Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo ela sendo boa ou mesmo ela sendo difícil. Porque, de alguma forma, a gente sempre vai ter o quê? Um aprendizado. Deus nunca disse que iria nos desamparar. Ele sempre estaria conosco. Jesus mesmo, quando foi assunto ao céu, ali ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E mais ainda, deixou quem? O Consolador, o Espírito Santo. Para quê? Para que ele venha nos convencer do pecado e do mal e venha a cada dia nos fortalecer espiritualmente. Mas para isso, o que eu preciso fazer? Será que eu tenho que ficar sentado esperando que o Espírito Santo venha a mim, que Jesus chegue até mim? Não, pelo contrário, eu preciso orar, eu preciso clamar, eu preciso me santificar. Eu preciso buscar coisas boas para que o meu crescimento espiritual seja verdadeiro, para que eu possa falar a outras pessoas, para que eu possa transmitir alegria. É fácil? Não. Não é fácil. Eu falo por mim mesmo, irmãos. Muitas vezes, quando eu vejo a igreja desanimada, eu falo às vezes alguma coisa para poder assim alegrar a igreja, leio um verso para que e a igreja simplesmente continua naquele mesmo estado. Às vezes eu fico pensando, nossa, por que nas outras igrejas as pessoas, como um pastor ou um outro pregador fala alguma coisa, a pessoa pula, grita, dá glória, faz aquela coisa toda? Porque a igreja hoje não tem que ser dessa forma, porque a igreja que hoje tem os grandes princípios ali, voltados ao Espírito de Profecia, a Bíblia, o Espírito de Profecia, não é mais, como é que se diz, mais ativa, mais participativa nisso. Qual é
dificuldade disso. Por que isso? Então nós não devemos de modo algum permitir que as situações que estão acontecendo no mundo, que estão acontecendo com as pessoas, que está acontecendo na igreja, que acontece no trabalho, que acontece em todos os momentos, tá? Venha tirar nossa fé e a nossa esperança. Precisamos mais do que tudo clamar para que Deus venha nos fortalecer. Amém. Ele mesmo nos disse que nós não deveríamos temer. E está lá em Isaías, tá? Leia lá comigo, vamos lá. Isaías 43. Isaías 43, do verso 1 em diante. E diz assim: Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito, o teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Amém? Amém. O que nós precisamos mais do que tudo é nos fortalecer nessas promessas. É estar vivo no nosso coração. O Senhor é comigo. Ah, a minha situação está difícil, Rogério. Eu estou passando por uma situação de desemprego. Minha esposa está doente, meu filho está doente. Eu estou passando por uma situação complicada lá no meu trabalho. As pessoas não aceitam ali. Talvez vai ter até um corte lá. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amo a Deus, Deus sempre, de alguma forma, vai ter um jeito para me libertar. Se Ele nos escolheu para sermos testemunha do amor, da transformação, do agir, do milagre, tá? Na nossa vida, para poder fazer discípulos, para poder falar para outras pessoas de como Ele pode ser um Deus de resgate. Então eu preciso estar firme nessas promessas, sem desanimar. É difícil, irmãos, é difícil, é complicado, porque muitas vezes o inimigo quer soprar nos nossos ouvidos. Eu, alguns dias atrás, eu estava com isso na minha cabeça e falando: você não vai conseguir, você não vai conseguir. E eu falava para mim mesmo: eu vou conseguir, Deus vai ser por mim, Deus vai me ajudar. Então a gente precisa, em meio a tantas situações que a gente tem visto, pessoas doentes, pessoas numa situação de desespero, desemprego, situações com família, situações financeiras ruins e outras coisas mais. O mundo vivendo toda essa orgia, todas essas situações tristes que nós vemos hoje em dia. As pessoas hoje não estão mais querendo saber de Deus, muitas vezes por causa do quê? Das pregações erradas, das palavras erradas. E as pessoas estão, de alguma forma, sem acreditar em mais nada. Não acreditam mais em Deus, não acreditam no Espírito Santo, não acreditam nem em Jesus, se Ele veio mesmo, se Ele morreu na cruz. Alguns dias atrás, o pastor esteve aqui pregando aqui, e ele disse assim, que o fim dos tempos não iria chegar. O fim dos tempos já chegou. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Nós já estamos vivendo situações no qual nós vamos passar por muitas coisas que vão nos tirar a paz, vão nos tirar a fé. Mas a esperança que Deus dá para nós é que Ele
é o Deus do resgate. Amém? Amém. Então eu preciso estar firme nessa promessa. Crer que Deus vai cuidar de mim, que Deus vai cuidar dos meus queridos. É claro, eu preciso estar com o meu joelho no chão, eu preciso pedir a Deus direção. Não é fácil, irmão. Não é fácil, não. Para nós não é fácil a gente poder viver nessa situação e assim, sem ver uma condição de luz no fim do túnel. Mas eu quero dizer para você nesta noite, há sim uma luz no fim do túnel. Amém. Conversando com o irmão Miro alguns dias atrás, quando a gente foi lá passar lá para levar o negócio lá, aquele presentinho, né, dos dias do ancião. E ele falou, irmão, eu estou na mão de Deus. Eu falei, então o senhor está bem, irmão. Entendeu? Se o senhor está na mão de Deus, então o senhor está bem. Está bem por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para o senhor. Se o senhor vai ser uma testemunha viva de milagre, ou se o senhor vai descansar em Cristo, tá? E ressuscitar naquele grande dia. Só digo para o irmão uma coisa, não perca a esperança. Às vezes eu mando mensagem para ele, não, irmão, não perca a esperança. E a igreja precisa ver isso, precisa ouvir isso, precisa colocar isso na mente. Não posso perder as esperanças. Por mais que eu chore, por mais que eu veja as coisas ali sem ter expectativas, tá? Eu preciso confiar em Deus e saber que Ele é fiel e justo para me tirar da situação que eu me encontro, para tirar aqueles que eu conheço, para tirar a igreja da situação que ela está. Mas para isso, o povo precisa buscar ao Senhor, se santificar, orar, né? Estudar a palavra, clamar em todo momento. Se eu não estiver ligado a todas essas coisas, irmãos, é como uma árvore, tá? Plantada ali na beira do rio. Ela não tem só uma raiz. Vocês já viram quantas raízes ela tem? Ela põe um monte de raiz assim e vai puxando aquele monte de raiz até ela procurar onde ela vai encontrar água. Aonde ela vai encontrar para seguir o lugar onde ela vai tirar ali algo que sustenta. Então é dessa forma que o cristão tem que ser. Ele tem que procurar várias situações, várias informações no qual tira. É claro, temos que tomar cuidado. Existem informações muitas vezes erradas. Mas eu preciso estar o quê? Confiando. Deus cuida de mim. Deus cuida da igreja. Às vezes a gente passa por uma situação que a gente vê todas essas... uma situação no qual a gente vê o que está acontecendo no nosso dia a dia, a gente desanima, mas não precisamos desanimar. A obra é do Senhor. Eu sou apenas o quê? Uma ferramenta. Se Deus quiser me usar, Ele vai me pegar e vai me levar para tal lugar e falar, Rogério, faz isso. Irmão, faz isso. Irmã Luzia, faz tal coisa. Irmão Antônio, faz isso. Mas isso eu preciso estar o quê? Disposto a fazer, disposto a buscar. Nós não venhamos de modo algum perder essa esperança. A palavra de Deus diz aqui, tá? Isaías 43 diz, não temas, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajudarei desde o Ocidente. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja em todos os momentos. Creia nessa palavra. O Senhor é fiel e justo em cumprir. Amém? Amém.